Vamos lá. Imagina só conhecer alguém que vê o mundo de um jeito completamente diferente do nosso. Essa é a história da Rebeca. Sabe, ela tinha dificuldades que, para muita gente, seriam limitações claras. Só que, ao mesmo tempo, ela escondia uma sensibilidade e uma inteligência que nenhum teste conseguia medir. Quando o neurologista Oliver Sacks conheceu a Rebecca, ele não viu só um monte de sinais clínicos. Não. Ele viu uma mente que se encantava com música, com símbolos, com histórias e que conseguia se conectar com o mundo de um jeito que muitos de nós, os ditos normais, nem conseguimos. Hoje, a gente vai mergulhar na história da Rebecca e descobrir como o jeito único dela de ver o mundo nos ensina a olhar para a mente humana com muito mais respeito, curiosidade e, por que não, admiração. Essa dualidade, isso é o coração da história dela. De um lado, você tem ali uma coleção de diagnósticos. Do outro, uma profundidade que simplesmente desafiava qualquer rótulo. É justamente nesse contraste que a gente começa a entender quem a Rebecca era de verdade. Ok, vamos começar por aqui. Para a gente entender a Rebecca, primeiro a gente precisa ver como a medicina olhava para ela. E essa visão inicial era fria, puramente clínica, totalmente focada no que ela não conseguia fazer. Basicamente, uma lista de incapacidades. No papel, no laudo médico, o quadro parecia bem claro, né? A Rebeca enfrentava desafios diários que para a maioria de nós são automáticos. Se perder perto de casa, brigar com uma chave na fechadura, se vestir. Esses eram os fatos, os dados observáveis que formavam o diagnóstico oficial de deficiência dela. E para selar de vez essa visão clínica, tinha um número: menos de 60. Em todos os testes de QI que ela fez na vida, a pontuação dela nunca passou disso. Oficialmente, isso a classificava como débil mental. Mas como a gente vai ver agora, esse número contava uma parte minúscula da história toda. Agora sim, vamos para o outro lado da Rebecca. Aquele lado que os testes não conseguiam nem arranhar, porque por trás de todos aqueles déficits existia um universo interior de uma riqueza impressionante. E a chave para entender essa outra dimensão veio da avó dela. Preste atenção nessa frase. Não era fome de comida, era uma necessidade profunda de narrativa, de sentido, de um mundo que não era organizado por lógica, mas sim por histórias. O que é mais fascinante aqui é como isso revela um mundo interior super vibrante. Enquanto o mundo esquemático, de instruções e direções, era uma confusão para ela, o mundo simbólico, da poesia, da natureza, da fé, ali ela se sentia em casa, totalmente coerente e viva. Então, o ponto crucial é esse. A Rebecca vivia com uma divisão interna profunda. A percepção de fora, os testes, tudo dizia que ela era incompleta. Mas a experiência dela, por dentro, a experiência espiritual e poética, era de totalidade. A história completa e fascinante dela está toda explorada no livro do Oliver Sacks, O Homem que Confundiu Sua Esposa com um Chapéu. Aliás, o link para quem quiser conhecer mais está aqui na descrição. E teve um momento decisivo, sabe? Um momento que mudou completamente a percepção do Sacks sobre a Rebecca. Foi longe do ambiente frio da clínica. Foi um encontro que redefiniu tudo que ele achava que sabia sobre ela. A cena é tudo. Não tinha teste, não tinha avaliação. Era só uma pessoa, a Rebecca, num parque, vivendo aquele momento de um jeito sereno, completo. E foi nesse contexto totalmente natural que o Sacks já viu de verdade pela primeira vez. E olha que genial essa mudança de perspectiva. Ela deixou de ser um conjunto de déficits neurológicos para se tornar uma personagem. Uma pessoa inteira, com uma alma poética. O Sacks não viu mais uma paciente. Ele viu uma figura literária, cheia de profundidade. Esse momento fez o Sacks pensar em duas formas fundamentais de pensamento. A paradigmática, que é a lógica, sequencial, focada em resolver problemas, é isso que o teste de QI mede. E a narrativa, que organiza o mundo através de histórias, emoções e significado. A Rebecca tinha uma dificuldade imensa na primeira, mas era uma mestra na segunda. E essa pergunta nos leva direto para o próximo capítulo da vida dela. A avó, que era a principal leitora de histórias, a âncora do mundo dela, faleceu. E aí, como é que uma mente que depende tanto de narrativa lida com a perda da sua principal contadora de histórias? Vamos ver agora como a Rebecca passou por essa perda gigantesca e, de um jeito surpreendentemente claro, conseguiu dizer exatamente o que ela precisava para reconstruir o mundo dela. Olha a força poética disso. Ela não disse só "tô triste". Ela usou uma metáfora poderosíssima para comunicar a profundidade da dor dela.
mostrando mais uma vez a inteligência narrativa incrível que ela tinha. A reação dela foi puro instinto. As oficinas, as terapias tradicionais, focavam nos déficits dela, em tarefas esquemáticas que, para ela, não faziam o menor sentido. Não ofereciam o que ela mais precisava. Uma nova história, um novo padrão para dar coerência para a vida. E isso aqui, nossa, isso mostra a autoconsciência dela de um jeito brilhante. Que metáfora incrível! Ela entendia a própria mente muito melhor do que qualquer teste. Ela sabia que sem uma estrutura narrativa, um padrão, a identidade dela corria o risco de se desfazer por completo. Então, ela mesma traçou o caminho para sair do buraco. Rejeitou o que não funcionava e foi atrás do que ela precisava. No teatro, ela não tinha que resolver problemas lógicos. Ela tinha que incorporar uma história, viver um personagem. E foi ali, naquele palco, que ela encontrou a coesão que ela tanto buscava. Do palco, totalmente imersa numa narrativa, a Rebecca era fluente, graciosa e completa. O ambiente certo não só ajudou, mas transformou ela. É um lembrete muito poderoso de que o potencial de uma pessoa depende imensamente do contexto. A descrição completa dessa jornada inspiradora tá lá no livro do Sacks e o link, mais uma vez, tá aqui na descrição para quem se interessar. E então, qual é a grande lição aqui? O que a história da Rebecca realmente nos ensina sobre a mente humana e principalmente sobre os limites do nosso jeito de medir a inteligência? A história da Rebecca nos apresenta a este conceito, a inteligência narrativa. Pensa bem, é o primeiro jeito que a gente entende o mundo quando é criança, né? Através de contos de fadas, não de equações. É uma forma de inteligência universal, primária, mas que a gente acaba ignorando nas nossas avaliações formais. E o Sacks percebeu que isso tem aplicações práticas gigantescas. Música e histórias podem organizar os movimentos para quem tem dificuldades motoras, podem ajudar a criar uma sequência de tarefas e, como no caso da Rebecca, podem fornecer uma identidade completa através de um papel. É uma ferramenta terapêutica e educacional poderosíssima. E essa, no fim das contas, é a grande lição que a Rebecca nos deixa. A gente é ensinado a valorizar o que pode ser medido, testado, quantificado. Mas a história dela nos força a lembrar que a mente humana é muito, mas muito mais vasta. Que a verdadeira inteligência não está só no raciocínio lógico, mas na capacidade de sentir, de imaginar e, acima de tudo, de criar um significado para a nossa vida. Se essa história tocou fundo aí, poxa, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com aquela pessoa que também adora psicologia e histórias humanas que inspiram. Na próxima, a gente continua explorando outros casos incríveis desse livro. É a psicologia saindo das páginas e indo direto para a nossa vida. Um forte abraço e até mais!